Olá, bom dia. Queria trazer uma meditação nessa manhã com vocês sobre Atos capítulo 1, do verso 12, né, até 26. Nesse capítulo nós temos ali, após a ressurreição, os discípulos, os apóstolos, né, com a primeira comunidade ali embrionária, esperando após a ordem de Jesus para que fiquem em Jerusalém, né, aguardando a promessa. A gente vive hoje no mundo do agora, né? Então a gente não tem paciência para esperar. Vivemos numa época de imediatismo e nesse contexto, né, parece que nada mudou. Isso é tão antigo quanto os tempos que os apóstolos viveram também numa sociedade que, quem sabe, buscava soluções rápidas, milagrosas. E quando viam Jesus fazer grandes milagres, quem sabe elas também tinham pressa em buscar soluções em Cristo. E Jesus nos ensina como é importante esperar, né? Na sua ressurreição, ele deu essa ordem, né? Esperem até que o meu Pai, né, mande o Consolador. Então, esse é um período que a gente tem para meditar, né? Será que a gente está pronto para esperar? Será que a gente está se preparando numa esperativa? Né? Se você ler Atos capítulo 1, vai perceber que eles não ficaram ociosos, eles não ficaram se lamentando, não ficaram procurando uma forma de, quem sabe, se vingar, né, da traição ali de Judas, contra os que entregaram Jesus. Não, eles se reuniam todos os dias com um propósito, oração. Então, num mundo onde todo mundo espera coisas rápidas, quem sabe você que está ouvindo hoje, você que não tem uma resposta para um problema, para uma situação difícil que você está vivendo, quem sabe esse momento seja você buscar propósito em orar a Deus, falar com Deus, colocar seu coração na presença do Senhor Jesus. E ali se levanta Pedro, né? Depois ali parece que se reúnem cerca de 120 pessoas, começa a aumentar esse grupo ali no cenáculo, né? E Pedro se levanta, demonstrando liderança. E como carecemos nos dias de hoje, meus irmãos e irmãs, de líderes, de liderança, de vozes, né? De homens e mulheres que se levantem, né? Se levantem para falar da palavra de Deus. Pedro, ele não fala palavras soltas, ele recorre ali ao livro dos Salmos, ele traz tudo na memória o que Cristo falou, né? Pregou, viveu. Ele busca nos Salmos, nos salmistas ali, a ferida que estava presente na vida daquela comunidade, que era a traição de Judas. Ele não empurrou para baixo do tapete, ele trouxe as feridas à tona e ele deu uma direção para aquelas pessoas, né? Para aqueles discípulos de Jesus, que era preciso olhar para Deus, olhar para a promessa. E algo precisava ser feito nesse sentido e eles precisavam tratar aquela ferida. Então, muitas vezes, a gente quer esconder as nossas feridas. E quem sabe seja o momento de você tratar da ferida. É o momento da gente cuidar dessas feridas. E quando a gente precisa cuidar das feridas, precisamos uns dos outros. A igreja é um hospital. É como se fosse um hospital onde nós precisamos cuidar uns dos outros, onde precisamos tratar as nossas feridas. E muitas vezes nós estamos vivendo feridos. A igreja, muitas vezes nos dias de hoje, está ferida e precisa do bálsamo que vem de Cristo, Jesus. E aí o texto também fala sobre organização, porque eles estavam se organizando, né? Pedro e os apóstolos entendem que é preciso escolher alguém para substituir Judas, né? E eles escolhem Matias, ali com a ajuda do Espírito Santo. E aqui, por fim, a gente vê como é importante a gente
lidar com essa situação, né? Às vezes de angústia, de ansiedade, nos preparando para a chegada do Espírito Santo. Então, que possamos seguir esse exemplo, né, que estão nas Escrituras. Que possamos ser uma igreja que esteja pronta para a ação do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus te abençoe nessa semana, que você possa experimentar este processo de espera. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Um bom início de semana.